Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7. Coloca para mim na tela. Essa já é aquela versão, Natanael? Eu pedi para ele colocar na versão NVI, só para dar uma facilitada um pouco na leitura, mas acompanhe comigo no texto ou na sua Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre... No culto passado eu falei sobre as características, 3 características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Hoje eu quero falar não das características das pessoas cheias do Espírito Santo. Hoje eu quero falar de 2 características da pessoa do Espírito Santo. Ai, meu Deus. Eu estou pedindo para Deus me ajudar a entregar aqui. É tão poderoso o que Ele vai falar hoje aqui através da minha boca. 2 características da pessoa do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso aqui é Jesus falando aos seus discípulos, ok? Ele já prenuncia a sua ida ao céu e o envio do Espírito Santo, e ele diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará que está por vir. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Meu Deus, isso é muito poderoso. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Abra comigo. Abra comigo agora no primeiro livro, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios. Eu vou ministrar a partir desses 2 textos, e eles têm uma ligação muito forte. O primeiro, Jesus fala: olha, é melhor que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E tudo o que o Pai sabe, ele sabe também, porque ele é o Espírito do Pai. E aquilo que não foi revelado a vocês, o Espírito vai revelar. E olha aqui o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus já preparou para os que o amam. Mas Deus os revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deixa eu parar aqui. Existem presentes de Deus para você. Existem informações exclusivas de Deus para você, e ele diz aqui: não custa nada, é de grátis, é de graça, porque eu não sei então, pastor, nunca ouvi falar, Chiquinho nunca me falou isso, a fulaninha nunca me falou desses presentes. É porque isso não foi visto pelo olho do homem, nem ouvido pelo ouvido da mulher. Isso só vai saber quem tem relacionamento com o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Meu Deus, é um presente que você nunca vai saber que você tem se você não ouvir do próprio Espírito Santo. Porque o olho de homem não viu, ouvido de homem não ouviu aquilo que Deus tem preparado
para os que o amam, mas ele revelou através do seu Espírito. Versículo 14, pula para o 14 para mim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Deixa eu construir primeiro uma fundação para a gente chegar no ponto principal que eu quero falar sobre as características do Espírito Santo. A igreja, e aqui vai uma cajadada do seu pastor em um ensinamento do púlpito, uma disciplina para você. Igreja não deveria ser o local de salvação de pessoas ou de decisão de pessoas. A gente inclui na liturgia do culto, no final, o que nós chamamos de apelo. Ok, se tornou cultura, amém. Mas pessoas não deveriam aceitar a Jesus exclusivamente dentro da liturgia de um culto que nós marcamos uma vez ou duas vezes por semana. Pessoas precisariam ou deveriam aceitar Jesus no seu trabalho, no parque, no dia a dia. Só que às vezes a gente para de instruir o povo de Deus e eles terceirizam esse trabalho para o pastor e para o dia de culto. Então, ao invés da gente testemunhar no nosso dia a dia, a gente fala assim, vai lá na igreja que Deus vai falar contigo através da pregação do pastor. Deus não quer falar com ninguém através da pregação do pastor. Deus quer te usar como a Bíblia que o crente não conhece. Ele quer te usar como carta viva. Então entenda que um crente maduro, disciplinado, ele deve pregar e discipular uma pessoa muito antes dela entrar dentro de uma igreja. Não terceirize o trabalho que o Espírito Santo deu para você. Ele habita dentro de você. Você tem que discipular, você tem que ganhar. Pessoas vão aceitar a Jesus através do seu testemunho, através do seu evangelismo. Não terceirize para o pastor da igreja ou para a igreja algo que Deus derramou sobre você. Então isso para mim acarreta alguns problemas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro problema: pessoas pouco entendidas da Bíblia começam a vir na igreja, porque ninguém falou da Bíblia para elas. Elas só foram convidadas. Ninguém nunca testemunhou para elas. Ninguém sentou do lado e instruiu as coisas do Senhor para eles. Então chegam zeradas e não sabem nada aqui dentro da igreja. E às vezes alguns pastores caem também no erro de diluir o peso do ensinamento e da palavra de Deus para poder alcançar um público que não conhece nada da Bíblia. Mas deixa eu falar para você, existem 5 dons ministeriais: pastores, profetas, mestres, evangelistas e apóstolos. Dons que Deus deu para a igreja para equipar a igreja, para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja ser bem instruída e madura. Só que no afã da gente encher a igreja cheia de pessoas que não conhecem a Bíblia, que são muito rasas no ensinamento teológico, a gente, ao invés de equipar, a gente dilui o conteúdo da Bíblia para poder alcançar a pessoa de uma maneira que ela possa entender a palavra. Nada contra isso, mas onde vão os dons de equipar? Se eu diluo, se eu deixo superficial o peso da mensagem do Evangelho, eu não estou equipando as pessoas. Equipar quer dizer, a pessoa chega rasa e quando ela sai daqui ela está profunda. Então não sou eu que tenho que arrasear a mensagem, eu vou continuar pregando mensagens profundas para aquele que tem pouco ensinamento da Bíblia sair daqui aprendendo um pouco mais. E sabe como muitos diluem isso, essa mensagem? Parando de pregar ou não mencionando a pessoa do Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo, eu mencionei isso na última mensagem, ele é a pessoa da Trindade que a gente não tem muito controle. Então a gente não sabe muito bem o que vai dar quando o Espírito Santo começa a atuar no ambiente onde nós recebemos e chamamos Ele. Então, no intento de diminuir, de diluir a mensagem para torná-la mais acessível, mais entendível por pessoas que eram para ter sido discipuladas por você em casa e no trabalho, nós paramos de mencionar e nós estamos tirando o poder e o Espírito Santo do ensinamento dos púlpitos da igreja. No intento, às vezes, até de crescer. Não bota Espírito Santo por quê? Porque é muito estranho.
A gente tem convidado aqui, e do nada vai rodopiar, vai bater o cabelo na cara do irmão, vai ver gente correndo, pulando. Isso vai assustar as pessoas que não conhecem, que estão com papinho. Que negócio é esse, meu irmão? Como falo do Eliezer, faz favor. Daí, um dia desse eu fiz um curso online. Estamos na pandemia, curso online. Como crescer uma igreja? Eu sou pastor, eu falei, opa, deixa eu clicar nesse negócio aqui. Aí eu vi o curso, parece interessante. Conteúdo programático do curso, quando assisti, era assim, olha, para você fazer uma igreja que bombe, que cresça, durante a pandemia principalmente, você precisa ter pessoas descoladas à entrada, com placas com dizeres bonitos, elas sorrindo muito bonitinho aqui, aí você anota o nome e dá um bombonzinho, a gente faz tudo isso, eu sei. Mas quando eles terminaram o curso e chegou no final, eu falei, já? Porque tudo que foi mencionado para o crescimento da igreja eram coisas que o homem poderia fazer. Você tem que melhorar o ambiente, tem que botar um ar-condicionado, tem que ser mais amigável, tem que abraçar as pessoas, tem que dar sorriso, tem que convidar depois para comer pizza. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas desculpe, eu posso até ser novo, mas eu sou um pouco pregador das antigas. Sabe o que enche uma igreja? É o poder do Espírito Santo. Meu irmão, chega de planejar crescimento de igreja com planilha de Excel. Planilha de Excel não faz uma igreja crescer. Sabe o que faz uma igreja crescer? Quando o Espírito Santo de Deus resolve entrar e derramar da sua glória, enche. É o Espírito Santo de Deus que conduz, é Ele que enche, é Ele que acrescenta, é Ele que aumenta. A igreja não é um checklist que eu faço. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver aquilo ali. Até porque, para pensar comigo, sobre diluir a mensagem, eu sinto a presença de Deus nisso aqui. A gente mora em cidades brasileiras, tem tanta igreja em São José dos Campos. Eu vim de um local, eu vim do Rio de Janeiro, tem tanta igreja naquele local, e porque quanto mais igreja existe, mais a cultura se deprava. A igreja não está mudando as pessoas? Não. Ela está enchendo as pessoas dentro de um prédio, mas não está. A gente está enchendo prédio cheio de gente, mas não está enchendo a gente cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente enche as pessoas do Espírito Santo, ao invés de querer encher prédio, Deus faz o trabalho, eles modificam a cultura. Porque olha, se você quer modificar a cultura, você tem que fazer algo diferente da cultura. Eita, meu Deus! Você tem que se diferir da cultura. Quando ninguém muda, significa que a igreja já se tornou parte da cultura corrente. Será que nós fazemos parte de uma cultura religiosa da nossa sociedade? Por quê? Porque a gente está crescendo, mas cadê a transformação lá fora? Cadê a mudança? E a mudança acontece não pelo que, pastor, vamos lá para fora, vamos limpar, vamos evangelizar na rua. Não. Começa quando o Espírito Santo enche a sua vida e transforma você primeiro. Aqui na nossa igreja, um dia eu vou ficar um mês sem fazer apelo aqui. Eu quero que você chegue com alguém que você convidou e fale assim, tu quer aceitar Jesus? E livremente, espontaneamente, você traz a pessoa e ela se ajoelha aqui na frente, porque esse papel é seu. Esse papel não é da liturgia do culto. Não terceirize aquilo que Deus colocou na sua vida. Nós ontem tivemos um culto que a gente viu isso acontecer aqui. O pastor falou sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é aquele que enxerga, é aquele que cria, aquele que dá a visão. O Filho, Jesus, ele é o verbo, ele é a ação, ele é a fala, ele é a faísca. E o que é o Espírito Santo? É aquele que estava pairando sobre a face das águas, e ele é como se fosse um gás butano, ele disse assim, esperando ter uma faísca, uma ordem para explodir, e através do dunamis ele criar alguma coisa. Então, como se fosse uma obra, o Espírito Santo é o peão de obra. Ele é quem bota a mão na massa, ele é quem executa, é quem faz o trabalho pesado. E se você veio ontem, você sabe do que eu estou falando. Ontem o Espírito Santo entrou aqui, ele estragou o culto todo, estragou no bom sentido, porque a gente tem a ordem do culto, você vê, muito bonito, acaba um, sobe outro, aí o Espírito Santo resolveu falar assim, eu vou mudar a ordem do culto. Aí aquilo que era para ser 2 músicas virou 15. Aquilo que era para acabar 9h15 terminou 11h30 da noite, porque as pessoas estavam cheias do Espírito Santo e não conseguiam sair de outra maneira. Quando o Espírito Santo desce, a gente perde controle do culto, da ordem do culto. Ele mexe no que ele quer, ele faz o que ele quer, ele leva o culto para onde ele quer. E a gente tem que entender.
Ah, mas se mover essa língua estranha vai expulsar as pessoas. Ei, pastor, ei, mestre, ei, apóstolo, Deus não te chamou para diluir a mensagem, Deus te chamou para equipar essas pessoas que não conhecem o poder do Espírito Santo. Ao invés de diluir, apresenta para elas a pessoa do Espírito Santo, que você não vai perder tempo mais ensinando, porque quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele dá um download e a pessoa já entende tudo. Esse que é o nosso problema, a gente acha que nós somos melhor do que o Espírito Santo para ensinar. Aí a gente fica 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos. Aí um dia o Espírito Santo resolve entrar na vida dessa pessoa. Em uma experiência com o Espírito Santo, ele entende aquilo que ele não entendeu em 10 anos de pregação diluída de púlpito. Chega. A gente tem até reunião aqui, né? Vamos fazer isso, e vamos fazer um funil, o pessoal chega aqui, isso é bonito, amém. Mas isso sem o poder do Espírito Santo, isso sem o fogo do Espírito Santo, vira planilha de Excel. E a igreja não se cresce com planilha de Excel, não se cresce com fluxograma, com organograma, com funil de relacionamento. Igreja se cresce com relacionamento com o dono da igreja, com o espírito da igreja, com a cabeça da igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Né, pastor Deleuze? Faz favor. Não me vem com checklist, não. Não me vem com planilha, não. Tá? Tem Espírito Santo nessa planilha aí? Senão nem me mostra. Então, deixa eu voltar aqui para a mensagem. Eu fiz um off-road aqui. Em João capítulo 16, nós lemos. Deus disse assim: tá bom comigo, não tá? Tá legal comigo, não tá? Vocês estão vendo milagres, estão vendo maravilhas, mas é melhor que eu vá. Porque quando eu for embora, vocês receberão o que está dentro de mim. Então, a intenção de Jesus ao vir na terra não foi apenas te salvar. Porque se fosse só salvar a humanidade, ele podia ter nascido com 3 meses, faria um sacrifício, ele morria, ressuscitaria, subia ao céu com 4 meses de idade. Pronto, ele morreu, fez o sacrifício e foi para o céu. Todo mundo está redimido, todo mundo está salvo. Mas quando Jesus vem para a terra, o objetivo não era único de salvação, mas era de discipulado, era de disciplina. É por isso que ele viveu 33 anos e meio, dos 33 anos e meio, 3 anos e meio com os seus discípulos, ensinando as pessoas a intenção que ele tinha. Então a razão pela qual Jesus foi embora é que ele falou assim: enquanto eu estiver aqui, vocês vão ver eu operando milagres e maravilhas, mas quando eu for, vocês vão operar milagres e maravilhas. Não vai terminar, é o contrário, vai multiplicar, porque o Espírito Santo está habitando apenas na vida de uma pessoa, Jesus Cristo. Mas quando eu for, não é apenas uma pessoa que terá o Espírito Santo de Deus, são milhares de pessoas como eu e como você. Ele derramou sobre todos nós o Espírito Santo. Então, perto de subir aos céus, o Senhor falou: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas tem tanta coisa ainda para falar para vocês, só que não é tempo, só que não dá conta, vocês não têm estrutura para receber e não aguentariam, mas no tempo certo, vocês vão ouvir. Então, o Espírito Santo, qual é a característica que a gente sempre fala do Espírito Santo? Poder. É o poder do Espírito Santo. Característica da pessoa do Espírito Santo: poderoso. Onde ele vem, existe explosão, existe faísca, existe combustão, existe crescimento, existe avivamento, existe cura, existe transformação, onde o Espírito Santo vem. Então, ele é poder, ele é energia? É, mas não é só isso. Ele é uma pessoa. Como assim, pastor? Ele não é um espírito? Sim. Você sabia que você não é um corpo? O corpo é uma casca. O corpo é uma casa. Esse seu corpo é uma habitação. Uns têm casa pequena, outros têm casa grande. Um tem casa fina, outros têm casa larga. Um tem casas com teto, outros têm casa com teto solar. Mas você não é esse corpo que você é o espírito que habita dentro desse corpo. Então o Espírito Santo é um espírito, ele é uma pessoa, assim como eu e você. Só que ele é o espírito do próprio Deus. Então, sendo ele uma pessoa, além de poder, ele tem uma característica interessante que eu quero me aprofundar com você nessa ministração. Ele tem inteligência. Ele é uma pessoa inteligente. E que inteligência é essa? Inteligência de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem morar na vida de alguém,
ele entra e junto com ele traz informações. Quando ele entra na vida de uma pessoa que o convida e aceita Jesus, ele entra com dados, ele entra com ciência, ele entra com inteligência na vida desta pessoa. O texto que nós lemos diz: quem conhece a Deus, exceto o Espírito de Deus. Então esse Espírito conhece Deus. Se Deus te fez, ele conhece o final de todas as coisas e ele habita dentro de você, olha quanta informação esse Espírito tem. Ele sabe o teu amanhã. Ele já sabe o projeto final. Ele já sabe como acaba tudo o que vai acontecer na sua vida. E é por isso que Jesus fala: rapaz, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas agora não dá tempo, vocês não têm estrutura para ouvir tudo aquilo que eu tenho para dizer, mas eu vou enviar alguém que sabe a mesma coisa que eu sei. Eu vou subir, mas o Espírito vai descer sobre vocês, e as coisas que eu não consegui falar, Ele vai falar. As informações que eu não consegui passar, o Espírito Santo vai passar. É por isso que eu falo, quando você for ler a Bíblia e achar que a Bíblia é complicada, fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Por quê? Porque ele vai trazer para a sua mente informações que nem estão escritas às vezes, porque aquilo que não deu tempo de Deus falar, de Jesus falar, o Espírito Santo revela através da palavra e do seu Espírito. Então não resuma o Espírito Santo apenas a poder e energia. O Espírito Santo, ele é inteligência de Deus. Ele é o CIA de Deus, Central Intelligence Agency, é a central de inteligência do céu. Então, às vezes, a gente precisa do Espírito Santo para tomar as decisões do dia a dia. Essa semana eu conversei com algumas pessoas da nossa igreja, até hoje, que têm decisões muito grandes, muito sensíveis para fazer na sua vida. E geralmente a gente procura tanta gente para reter dados, para receber informações, para ter uma tomada de decisão consciente. Então, quando a gente está querendo fazer algum tipo de investimento, a gente vai atrás de um consultor no banco, a gente vai com alguém que fez o mesmo investimento, a gente conversa com o pai, alguém que entende bem de dinheiro do banco, a gente conversa. Por quê? Porque eu quero ter informações, eu quero receber informações para me ajudar a tomar uma decisão que por si só eu não conseguiria tomar de maneira muito inteligente. Aí você fala com todo mundo e todo mundo te oferece informações, mas às vezes a gente esquece de falar com a pessoa que tem todas as informações. E ela habita dentro de você. A gente não consulta, às vezes, o Espírito Santo, e ele é a inteligência de Deus dentro da gente. Mas, pastor, tudo bem, eu posso até consultar. Eu sei que o Espírito Santo tem informação que eu preciso, amém. Mas o meu pai também tem. Mas o meu conselheiro também tem. Mas o meu líder, o meu pastor, também tem informação. Só que a informação, meu irmão, que o Espírito Santo tem, nenhuma pessoa tem. Por quê? Porque olhos nunca viram e ouvidos humanos nunca ouviram aquilo que Deus tem preparado para os que os amam. E o texto continua falando: quem é que tem essa informação, então, que o homem não viu e que o ouvido não ouviu? O meu Espírito. Eu vou derramar ele, e aquilo que o homem não consegue extrair para te passar como informação, o meu Espírito te passa. Então, o Espírito Santo não tem informação que o homem tem. Sabe o que ele tem? Ele tem a revelação. Meu Deus, revelação. O que é isso? Ninguém sabe explicar o que aquela pessoa fez e onde ele está. Como é que aquela pessoa não tem nem educação e chegou onde chegou? Que tipo de informação, que tipo de educação ele teve para tomar essas decisões de maneiras tão acertadas? Quando o homem não consegue ver e nem ouvir e ajudar, o Espírito Santo está disponível, pastores, para mim e para vocês, e ele não dá só informação que o homem pode dar, ele dá para a gente revelação. Então, nas grandes decisões e sensíveis decisões da nossa vida, nós temos que convidar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me revela o caminho que eu devo andar, revela para mim a decisão que eu preciso tomar. O Espírito Santo está disponível para você. Ele está aqui nessa igreja. Ele quer trazer revelação para toda a sua igreja. E quer uma revelação quentinha da palavra? Olho não viu, ouvido não ouviu, diz o texto, e nem subiu ao coração do homem o que Deus já preparou.
não é algo que Deus vai correr atrás para fazer, já está pronto. A tua resposta já está pronta. A vida que Deus espera para você, ela já está construída e montada, esperando você, está com teu nome ali, não demora muito não, senão vai criar mofo, já está tudo pronto. Aqueles que esperam no Senhor, Ele já constrói. Meu Deus, meu Deus, a casa que você quer, a saúde que você quer, a paz e a família que você quer, já estão prontas. Peça ao Espírito Santo a revelação que vem dele para você chegar até esse momento. Então, pastor, o que me separa da vida, do plano de Deus para a minha vida e do que eu estou vivendo hoje? Revelação. Não é informação. Você não chega aonde Deus quer que você chegue, você não alcança e você não consegue ter a qualidade de vida e o estilo de vida que Deus preparou para você com informação de homens. É só com a revelação do Espírito Santo. Só Ele pode te pegar pela mão e te guiar até o local onde Deus já preparou para você. Eu vim aqui profetizar falando que a cura, o que você pede para Deus, já está preparado, meu irmão. Só falta você pedir que o Espírito Santo te guie até lá. Meu Deus. Pastor, eu sempre me perco no caminho, tomo decisão errada, entro em portas que não deveria, falo quando é para calar, levanto quando é para sentar. Por que, pastor, que eu ando e caminho e eu não chego a lugar nenhum? É porque você não perguntou para o guia turístico da tua vida para te guiar. Ele já conhece toda a tua vida, ele tem inteligência, ele sabe onde vai parar, ele conhece o caminho. Você só vê até a porta, ele vê além da porta. Você só vê até a montanha, ele vê além da montanha. Pergunte para o Espírito Santo se esse é o caminho certo. Pergunte para Ele te guiar. É por isso que Jesus fala: é melhor que eu vá. Vocês não têm noção do que espera por vocês. E Ele fala: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele guiará cada um de vocês também pelo caminho da verdade. O Espírito Santo, ele vai te guiar porque ele tem informações para te dar. E quando você precisar dessas informações que homem não dá, que a matemática não dá, que conselheiros não dá, peça para o Espírito Santo. Ele vai trazer para a sua mente, ele vai colocar na sua boca. Eu já fui em reuniões que eu falei: Espírito Santo, entra comigo nessa reunião, entra comigo essa audiência com o juiz, porque se ele perguntar e eu não souber falar as coisas, e do nada vinha coisa na minha cabeça que eu falava, que vinha, que tal, o Espírito Santo, no momento certo, aquilo que Jesus falou: tem tanta coisa que eu tenho para falar para vocês, mas não dá tempo, eu não consigo. O Espírito Santo vai soltando de pouquinho em pouquinho. Entra naquela reunião e fala: Espírito Santo, coloca as palavras certas na minha boca. Entra naquele quarto, naquela contenda de família e fala: Espírito Santo, sonda os meus pensamentos e o meu coração, usa a minha vida, me dá tempero, me dá os dons, os teus dons do teu Espírito, me dá longanimidade, me dá benignidade, eu quero ser calmo, me ajuda, Espírito Santo. A informação que ele tem, nenhum homem tem, porque o que ele sabe, olho humano não consegue ver, e ouvido humano não consegue ouvir. Que revelação linda da palavra de Deus para a gente. Agora, olho humano, ouvido, não ouvem, não veem. Olho, ouvido, remete a sentidos. Então nós temos sentidos na nossa vida que nos ajudam e nos passam informação para uma tomada de decisão. Por exemplo, a sua visão é um dos principais sentidos que você tem para lhe informar, para você viver com tranquilidade. Se você chega para atravessar a rua, você vai olhar e vai ver que tem um ônibus vindo. Então o seu olho vai mandar uma mensagem para o seu cérebro: não atravessa, André, porque está vindo um ônibus. Se você pisar, ele te atropela e te mata. Então os meus sentidos conseguem coletar informações e me passarem. E é interessante que para esse tipo de decisão eu não preciso do Espírito Santo. Vamos falar a verdade. Para tomar a decisão que o meu sentido consegue me informar, eu não preciso do Espírito Santo. Será que eu devo usar quadriculada rosa ou amarela? Eu vi que tem uma rosa igual, era para ter usado amarela. Eu não perguntei para o Espírito Santo. Está muito bonito hoje, meu Deus do céu. Gente, o Espírito Santo não está nem aí para a cor da minha camisa. Fala: meu filho, tu quer saber qual camisa tu vai usar? Qual cor você vai usar? Pergunta para o teu olho, que o teu olho vai te informar. A que for mais bonita para o seu olho, vai ser.
Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso. Não queira usar o Espírito Santo para tomar decisões que os seus sentidos conseguem te informar para tomar. Aí você chega lá no buffet de comida, pega o prato, aí você faz aquela pergunta existencial: eu devo colocar o feijão em cima do arroz ou debaixo do arroz? Você sabe que existem dois tipos de pessoas nesse mundo, né? Pessoas que colocam o feijão em cima do arroz e pessoas que colocam embaixo do arroz. E o Espírito Santo me revela aqui agora que você não deve confiar em pessoas que colocam o feijão embaixo do arroz. O feijão foi feito para ser colocado em cima do arroz. Meu irmão, você está entendendo isso? Para essas decisões, eu não preciso do Espírito Santo. Esse não é o tipo de informação e de inteligência que o Espírito Santo pode me trazer. Por quê? Porque o meu olho está vendo. A informação e a inteligência que o Espírito Santo adiciona para a sua vida é aquela que um olho não viu e que o ouvido não ouviu. Agora, pastor, como é que eu vou ter certeza nas decisões quando o meu sentido não me mostra nada? Quando eu tento ir na biblioteca mental e lembrar: será que eu já passei por isso antes? Será que a minha experiência pode me ajudar? Será que o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu ouço os outros falarem, será que o que eu toco pode me ajudar a fazer uma decisão como essa? Será que eu devo fazer agora um investimento no meio da pandemia, não sei o quê? Será que eu devo dar a entrada naquela casa e assinar o papel? Será que eu devo entrar naquela empresa? Será que eu devo fazer aquele investimento? Será que eu devo pedir em noivado aquela moça? E a gente começa a buscar informações para trazer clareza e tranquilidade e paz na decisão que a gente vai tomar. Então, entenda qual é a mecânica da revelação do Espírito Santo. Quando alguém aceita o Espírito Santo, ele vem e habita dentro de você. Junto com o Espírito Santo tem toda a inteligência de Deus, porque quem conhece Deus, senão o seu próprio Espírito? Então, quando você aceita o Espírito Santo, ele já mora dentro de você, e dentro de você já existem todas, não é poucas, não são algumas, todas as informações necessárias que você precisa para viver a vida que Deus projetou para você, já está dentro de você. Por isso que a gente chama de revelação. Revelação não quer dizer que ele traz de fora, ele pega uma informação externa e traz. Revelação significa que existe algo ali e está tampado, e está coberto, e quando você pede, o Espírito Santo só faz assim, ó: deixa eu tirar a toalha, está aqui a informação. Deixa eu abrir a cortina. Já está dentro de você a inteligência, a informação do Espírito Santo para você tomar todas as decisões que os seus sentidos, que o seu conhecimento não conseguem te informar para tomar. Quando a gente recebe o Espírito Santo, ele traz para dentro da gente. E aí o que você precisa fazer? Perguntar para ele. Simples assim. Espírito Santo, ela vai ser a minha esposa? A Nayane sabe da nossa história. A gente veio, depois terminou, depois voltou. Mas acho que foi no primeiro encontro. Na primeira vez que eu vi a Nayane, quando eu estava indo embora na nossa primeira despedida, eu falei assim para ela: eu vou voltar aqui para te levar de volta para o Brasil comigo. Porque quando eu conheci, eu perguntei: Espírito Santo, é ela? Aí ele fez assim, ó: acredita e vai, meu filho. Eu acreditei e fui. Pergunte ao Espírito Santo. Eu vim pregar para isso. Qual é a característica para mim mais linda do Espírito Santo? Ele é inteligente, ele tem toda a inteligência de Deus, porque quem conhece Deus, senão o seu Espírito, quem conhece o homem, senão o Espírito do homem? Tudo o que você precisa saber, que os seus sentidos, que a informação do mundo não conseguem te comunicar, o Espírito Santo vai te revelar. Ele vai tirar e falar: está aqui a decisão que você precisa tomar, está aqui a pessoa que você vai casar, está aqui a igreja que você vai frequentar, está aqui o local onde eu vou te enviar, e já está dentro de você. Há uns...
37? Há uns 30 anos atrás, o meu pai, ele assumiu pastorado da Assembleia de Deus em todo o estado do Amazonas quando ele tinha 28 anos de idade. E aí, como ele era jovem, cheio de vigor, ele falou assim: eu vou fazer algo que nenhum outro pastor fez. Naquela época, hoje ainda você vê que pastores, quando eles chegam na hierarquia maior de ser líder, ou pastor-presidente, como nós chamamos dentro da hierarquia assembleiana, geralmente eles estão com 60 para cima, são pessoas idosas. Nada contra, são pessoas sábias, e é um encaminhamento de Deus, é Deus que colocou. Mas imagina isso há 40 anos atrás, você não conseguia nem pastorear uma igreja antes dos 50 anos de idade, era uma cultura normal daquela época. E aí meu pai assume com 28 anos de idade, e aí ele percebe: eu tenho algo que os outros pastores não tinham, e eu vou usar para o meu benefício. Eles tinham dificuldade em locomoção, já eram idosos, e o estado do Amazonas, ele é o maior estado em território do Brasil. E nenhum outro pastor havia visitado todas as igrejas do estado do Amazonas. Por quê? Porque não tem estrada. Você não vai de carro, não vai de trem, não vai de metrô, é de barco. Tinha um locais que ele ficava 45 dias dentro de um barco, subindo uma afluente do rio Purus, do rio Madeira, do rio Urubu, de tantos rios que tinham lá, para chegar numa igrejinha Assembleia de Deus, que desde que foi fundada, nunca tinha recebido a visita de um pastor, nem presidente, um pastor da capital. Nunca. Aí ele começa a fazer. Assim que ele assume: eu vou fazer a primeira maratona missionária. 6 meses viajando. Falou: não dá para gerir a igreja assim não, é tudo muito longe. Daí lá em Manaus, nós morávamos numa casa perto do aeroclube metropolitano de lá. E ele sempre via que a gente estava meio que na linha da reta de pouso. Desculpe aí, eu sei que tem muitos aviadores e pessoas que trabalham, o meu linguajar aeronáutico é um pouco falível, tá bom? Mas ele ficava na reta para pousar e ficava perto da nossa casa. Meu pai cresceu e desde que a gente morou lá, a gente sempre gostou de aviação. Então ele olhava aqui e falava: olha aqui, PPT não sei o quê, prefixo vem daqui, vem dali. E ele gostava muito de aviação. Quando ele volta dessa viagem, ele vê que leva 6 meses para visitar algumas igrejas por barco. Ele olha e fala: já sei. O Espírito Santo ilumina. Por que não fazer isso de avião? Só que avião era muito caro para você alugar. E aí o Espírito Santo colocou uma revelação no coração do meu pai: Samuel, compra um avião que eu vou te dar. Sonha com um avião e te prepara que eu vou te dar. Ele: pois não, Espírito Santo. Ele foi no aeroclube, ele fez o treinamento e ele tirou o brevet de piloto para aprender a pilotar. Depois de tirar o brevet, que você lembra daquela mensagem que o pastor pregou aqui? O tamanho da sua porta será o tamanho do seu preparo. Quer avião? Tira o brevet. Quer carro? Tira a carteira de motorista. Quer ir para os Estados Unidos? Quer ir para a Europa? Tira o visto. Eu quero, o meu sonho é ir para a África. Você tem passaporte? Não. Quando Deus abrir a porta da África, eu tiro o passaporte. Não é assim que funciona. Se prepare primeiro para Deus abrir a porta depois. Então ele tirou o brevet. Alguém pegou isso aí. Ele tirou o brevet e ele começou a pesquisar onde é que tem no Brasil avião anfíbio, pousa na água e pousa na terra, que era o único que dava para ir no Amazonas. Os rios afluentes se tornam pistas de pouso. E ele descobriu que no Rio de Janeiro existia um Cessna anfíbio novinho, lindo, que pertencia a uma família muito rica do estaleiro McLaren, que até hoje existe, uma das famílias mais ricas do Brasil. E o dono do estaleiro tinha comprado para a filha dele, se eu não me engano, de 18 anos, chamada Gisela McLaren, que hoje está à frente desse estaleiro e é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Aí meu pai falou: já sei, eu vou ligar para lá, e eu vi que tem, talvez ela queira vender. Comprou uma passagem, foi para o Rio de Janeiro, marcou uma reunião, falou: tudo bem, dona Jane, tudo bem. Ele ficou até constrangido, ele falou: filho, era tudo tão bonito, parecia que eu estava no céu já. Eu falei: Senhor, não precisa nem pregar mais. Eu sou pastor da Assembleia de Deus lá do Amazonas, e eu vim aqui comprar o seu avião. Ela fez assim, ó: você é o quê? Pastor. Me perdoe, pastor, avião não é para você, avião custa muito caro. Quanto é que vocês têm para dar entrada? Aí ele falou assim: quanto é que precisa? Ela: quanto é que vocês têm? A gente deve ter, ele ligou assim, pegou, a gente deve ter uns 30 mil reais para a gente dar de entrada, para a gente dar de entrada nisso. Pastor, me perdoe. E ela foi muito cordata, muito querida: vocês não têm dinheiro, avião é coisa cara. Inclusive eu já estou negociando, eu vou vender esse avião para um garimpeiro lá em Roraima. Então já está, ele tem dono de ouro, garimpo, tem muito dinheiro, não dá para o senhor não.
Meu pai, ele fala que quando ele voltou para o aeroporto Santos Dumont, para voltar para Manaus, ele chorava copiosamente. Por quê? Porque ele falou assim, o Espírito Santo me disse que era nosso. Eu não recebi isso por algum homem que falou assim, vai lá e compra, eu vou financiar. Não, foi o Espírito Santo. E ele volta chorando para Manaus. E toca a vida, frustrado, falando, será que o Espírito Santo errou? Ou eu ouvir coisa demais e estou inventando que é o Espírito Santo? 3 meses depois, o telefone toca. Quem é? Dona Gisela McLaren. Pastor Samuel, o que foi? Me ajude, pastor Samuel. O que foi? É que aquele garimpeiro, aí falou uns palavrão lá, ele levou o meu avião e não pagou, pastor. E aí eu mandei um piloto aqui do Rio de Janeiro para lá, e está um monte de peça quebrada, e eu mandei ele trazer isso aqui de volta, porque o cara não pagou nada. E aí quando ele estava sobrevoando, voltando para o Rio de Janeiro, deu um probleminha num negócio que tinha que pousar, e ele fez um pouso de emergência no Aeroclube Metropolitano de Manaus. Ó o Espírito Santo, venha. Ele pousou aí, pastor. Olha, meu pai foi andando lá, de tão perto que era da nossa casa. Aí falou, o Espírito Santo estava certo, eu que não acreditei. Ele estava certo, eu que não acreditei. É porque com os meus olhos eu não consegui captar, porque ela falou não, e o meu ouvido ouviu essa informação, só que a informação do Espírito Santo é uma informação que o ouvido não consegue ouvir. Aí ele vai para o Aeroclube, quando ele chega lá, tem um turco que conheceu meu pai enquanto meu pai estava fazendo a aula para tirar o brevet. Eu esqueci, se não me engano, o nome dele era Amir, dono da Rico Táxi Aéreo. Ô Samuel, ele falava assim, meu pai imitando ele é maravilhoso. Ô Samuel, para de olhar para o meu avião aí. Ele falou, como é que é? Para de olhar para o meu avião aí, Samuel. Ele falou, não, esse avião é nosso. Ele, que isso, Samuel? Eu sou dono de táxi aéreo. Tu é pastor, rapaz. Tu acabou de tirar o teu brevet. Eu que vou comprar isso aí, Samuel. Não, isso aqui é nosso. Samuel, tu não entende o que é avião. Avião só pode ter quem tem dinheiro e mulher loura. Ele falou, então estou 50% feito. Mulher loura eu já tenho, só falta dinheiro. Só que a convicção foi tão forte que o Espírito Santo colocou. Ele falou, me deixa eu te falar uma coisa. Esse avião é nosso. Se tu oferecer 100, a gente oferece 200. Se tu oferecer 200, a gente oferece 400. E não tinha nem 30 mil para dar de entrada. Esse avião será nosso. E ainda teve essa contenda. Resumo da ópera. Bota na tela para mim, Nata. Olha que bonito esse avião. Primeira igreja do Brasil a ter um avião para fazer missão. Olha que bonito. Olha que Sérgio, vocês gostam de aviação, né? Olha que lindo. Sabe o que está escrito na cauda do avião? Está escrito assim, ó. Não está escrito TAM, não está escrito Gol, Varig, VASP, American Airlines. Está escrito assim, lá na cauda ali, vermelho, ó. Assembleia de Deus. E embaixo, em preto, está escrito assim, ó. Deus salve o Amazonas. Consulte a Deus o que você precisa saber. Consulte ao Espírito Santo, porque dentro dele tem toda a inteligência, tem todo o conhecimento que o homem não tem. Se você chegar numa casa, numa empresa, num contrato, e você falar, Espírito Santo, eu devo assinar, eu devo comprar, é meu isso. Se ele falar sim, nem olhe para a cláusula de detalhe, nem olhe para cláusulas. Se o Espírito Santo disse que é seu, ele vai fazer o cenário acontecer para que a bênção chegue até o quintal da sua casa. Era para trazer lá do Rio, mas pousou a 3 quarteirões da casa em Manaus. Meu Deus. Fique de pé. Quem conhece o homem, senão o espírito do homem? Quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus? Saia daqui com essa informação que não vem de mim. Isso é uma revelação do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que você precisa saber para tomar as decisões difíceis da sua vida
e o teu pai não consegue te ajudar, e o consultor não consegue, o gerente do banco não consegue te ajudar, nem o teu pastor consegue, existe uma pessoa que pode revelar todas as coisas e colocar na sua sabedoria, no seu conhecimento, o que você precisa fazer. Por isso hoje, eu quero que você tome uma decisão. Eu não conheço todos que estão aqui, talvez entrou alguém aqui dentro que não conhece esse Espírito Santo. E aí você tomou tanta decisão errada na vida, e aí ele te trouxe até aqui. Você já quebrou muito a cara, porque você não teve ninguém. Mas pastor, eu cresci num lar sem pai, sem mãe, sem instrução, sem estrutura. Se o Espírito Santo entrar na tua vida, ele te estrutura. Não tem pai, não tem problema, ele te estrutura. Não tem mãe, não tem problema, ele vai ser a tua mãe, ele vai ser o teu pai, ele vai ser o teu consultor, ele vai ser o teu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você não tem estrutura, peça hoje para o Espírito Santo entrar na sua vida, que ele vai te revelar coisas que nenhum pai, que nenhuma mãe, que ninguém vai conseguir te ensinar. Sabe como é que você faz isso? É simples. Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você está salvo.